na estrada aí como dublador. Ele tem diversos personagens. E aqui no programa Na Lente ele vai relembrar alguns desses personagens. E a participação de vocês efetiva aqui na nossa entrevista é muito bacana, tá? Então já conto com a participação de vocês. Se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e no Espírito Santo, e não acompanha o programa Na Lente pelas operadoras RCA e NET, eu já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Lá, diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar, nós colocamos no nosso canal na íntegra. Na íntegra, Daniel, nós entrevistamos um ator muito bacana, ele que fez Chica da Silva, e ator tem muito disso, né? Principalmente os atores de televisão, de pegar alguns personagens um pouco complicado para fazer. Esse ator, ele teve que ficar literalmente pelado na Avenida Paulista para fazer um personagem. Então, essa entrevista na íntegra, você consegue acompanhar lá no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. E descobrir, é claro, né, como que esse ator ficou e os bastidores também de alguns programas, né, e de algumas novelas que esse ator fez, principalmente a Chica da Silva, que foi uma novela muito polêmica. Mais uma vez, eu quero te agradecer, tá? A sua participação aqui no Na Lente. Oh, muito obrigado, cara. Valeu pelo espaço aí. Conversar São um quase pouquinho. 8 anos mesmo, Daniel, de carreira como ator-dublador? Isso mesmo, cara. Quando eu paro pra pensar nisso, até é difícil de acreditar. Porque faz bastante tempo, né? É o que eu falo às vezes, eu tenho mais tempo de vida dublando do que de vida sem estar dublando. Porque eu comecei com 9 para 10, eu tô com 28. Então, tipo, faz bastante tempo. Então, você começou muito jovem, né? Quando você começou, vamos colocar lá para o seu 8 anos de idade, você ainda era uma criança, você sabia o que você estava fazendo, era aquilo mesmo, que eu acho que você foi inspirado pelo seu tio, que também já era ator dublador, né? Inclusive, ele tá aqui na live, ele entrou aí, eu tô olhando ali. Sério, cara, ele é Ele. muito fera. Quero muito o trabalho dele também, fantástico, um ator Ele tá maravilhoso. aí. Sim, sim. Admiro Ele que me apresentou esse mundo, né? Eu, tipo, foi um pouco. Foi um lance, tipo assim, minha curiosidade e ele também, tipo, me levar e abrir as portas, mostrar como que funciona. E eu tava no lugar certo na hora certa, sem sombra de dúvida. E comecei criança, igual você falou. Foi, tipo, uma experiência nova e eu sabia que era uma responsabilidade também. Inclusive, os meus pais que sempre cuidaram dessa parte para mim, sempre em comunicação comigo, se era aquilo que eu queria mesmo, se era da minha vontade. E graças a Deus eu disse que sim e continuei, tô até hoje. Legal. As pessoas estão me mandando algumas perguntas aqui. Eu peço que vocês mandam para essa caixinha, tá, gente? Onde tem a interrogação, que na medida do possível eu vou ler as perguntas de vocês e o Daniel também, acredito que vai responder algumas dessas perguntas aqui no nosso bate-papo. Então, vale a pena vocês interagirem com a gente aqui também na nossa conversa. Eu vou chamar espectador, tá, Daniel? Porque a finalidade é para a TV, mas sabemos que nós estamos aqui na internet, né, espectador, mas eu sempre vou usar esse termo telespectador. Ó, o Júnior Figueira falando que você é orgulho da família. É muito bacana, né? Porque você é um jovem ator muito talentoso, você tem diversos trabalhos aí no seu currículo, inclusive que já marcaram diversas gerações. A galera está citando alguns desses personagens. Como que você se vê, Daniel, assim, tão jovem, né? E você começou tão cedo também na dublagem, e hoje eu posso dizer que nessa levada mais jovem de atores dubladores, você é um dos mais famosos, né? Uns que tem uns trabalhos muito relevantes na dublagem. Poxa, obrigado. Mas também existem outros aí que não estão para trás, não, que são bem talentosos também, tudo. Mas eu fico feliz com o reconhecimento do pessoal, às vezes com mensagens, tipo, motivadoras, ou então o pessoal falando que acompanhou um trabalho que eu fiz e gostou. Então, tipo, eu tento responder todo mundo, mas às vezes fica difícil até. Não que sejam muitas pessoas, mas pela vida que a gente leva, né? Uma correria, aí, tipo, não são horários tão fixos, então que nem hoje eu já trabalhei, agora estou de boa. Amanhã eu vou trabalhar só na parte da tarde. Então, não cria uma rotina assim certa, né?
Então, às vezes a gente acaba, sei lá, no esquecimento, ou então não é por mal, a gente não consegue responder ao pessoal. Mas eu fico muito feliz com isso, com o pessoal gostando do que a gente faz, né? E o reconhecimento, né? Sem sombra de dúvida, tipo, de que a gente está fazendo a coisa certa, acredito. Não, tão certo que o seu currículo é muito extenso, meu amigo. Você só aumenta o seu currículo, o seu trabalho é um trabalho muito relevante. E quando você fala da rotina de trabalho, vamos fazer uma comparação para as pessoas de casa entender. Por exemplo, um ator, seja de novela, por exemplo, de televisão, recebe, né, o script muitas das vezes uma semana antes ou naquela mesma semana, estuda, lê o seu personagem e muitas vezes vai na emissora nos horários determinados pela produção para gravar. Como que é a rotina do ator dublador? A gente marca um dia específico, um horário para trabalhar, recebe o roteiro, o texto traduzido na hora e começa a gravar na hora. A gente não tem contato com o roteiro antes. Agora, com o lance da pandemia e que a gente teve que se adaptar com home studios, essas coisas, a gente recebe o roteiro antes. Mas é tipo 20 minutos antes do nosso horário. Que é pra gente já deixar aberto, tudo certinho, não atrasar para quando entrar no horário a gente já começar a trabalhar de fato. Então é meio que tudo em cima da hora, assim. Acho que foi. E acho que isso nunca vai mudar também. Pelo lance de confidencialidade, né? Que não pode vazar produtos assim. E também pelo fato de como já é há tanto tempo, né? Então a gente já tá meio que acostumado com isso. A gente chega no estúdio, já tá tudo lá prontinho pra gente, tipo, entrar e trabalhar. Às vezes tem um contato com aquele personagem, com aquele filme ou a série que a gente vai dublar na hora, assim, e a gente vai assistindo e fazendo, e o diretor vai ajudando, lógico, vai direcionando a gente ali para ficar um trabalho o mais próximo possível do original. Tá vendo, gente? Ó, para vocês de casa, a complexidade que é a atividade de um ator dublador, porque às vezes a gente pensa que é algo muito simples, né? Você está ali dublando, você está Ah, lendo um texto, e não é assim, né? Você recebe muitas vezes o texto em cima da hora, você tem que criar a sua digital, né? A identidade daquele personagem que você dubla, e muitas das vezes, né, quando você já recebe um produto já pronto, com algumas indicações, né, do cliente, você tem que seguir mais ou menos aquilo que o cliente determina. É isso mesmo, Daniel? eles, tipo, geralmente, personagens grandes, né, eles já mandam um, como que eu posso falar, um briefing, eles mandam uma indicação de como que é personalidade, o desfecho do personagem, se ele é agressivo, se ele é introspecto, se ele é um cara mais voltado para comédia, para você trabalhar a personalidade dele ali em cima daquelas informações. Que é tipo uma preparaçãozinha, vai, vamos assim dizer. Que a gente, Uhum. tipo, fica sabendo também na hora. E é isso. Às vezes, tipo, como você faz testes também, para poder ver se você vai ganhar o tal personagem, a gente consegue entender mais ou menos como que ele é no dia do teste. Se você passa no teste, quando você vai gravar, você já tem noção de como que é, de como que vai ser dali para frente. Mas sempre, tipo, desde sempre, é meio que na hora, assim, a gente tem que se virar ali, vamos assim dizer. Assim como os atores também de televisão que acabam acompanhando, né, a si próprio, né? Por exemplo, você que iniciou criança, nós temos diversos atores que também iniciaram desde a infância e acompanharam ali na telinha o seu crescimento. No seu caso, você sentiu muita diferença daqueles personagens que você dublava ainda na sua fase infantil para os personagens mais atuais? Você consegue fazer essa comparação, essa análise dessa mudança da sua voz? Ah, com certeza. Isso inclusive, é uma aula. Porque, tipo, quando você é criança, geralmente é aqueles mesmos estilos de personagem. Ou é criança, ou é desenho infantil, algo do tipo. Então é sempre uma linha específica de interpretação. Você meio que já fica, como que fala? É batido, né? É aquela coisa, tipo, mais ou menos a mesma musicalidade. Aham. Aí, conforme você vai crescendo, você vai, tipo, adquirindo experiência, você vai pegando personagens mais complexos. Às vezes, personagens que nem. Tipo, eles não vão colocar um personagem adulto para uma criança dublar, obviamente. Então, às É. vezes, as nuances, o lance de interpretação muda completamente.
E isso que é a parte interessante, né? Porque um dia você é o playboyzinho, o filhinho de papai, no outro dia você é o mendigo ou então o vilão. Ou então às vezes você é os dois no mesmo dia. Essa é a parte, é o que eu mais gosto do meu trabalho, é isso, que a gente consegue se divertir bastante, claro, com a responsabilidade de um trabalho. Olha o Cássius aí, beijo Cássius, cara, tô feliz. Só fera, né? Daniel, alguns atores acabaram montando o seu próprio estúdio. Você foi um desses também, principalmente nesse período da pandemia? Ah, sim, eu tive que me adaptar, sem sombra de dúvida. Acho que a maioria teve, né, por conta desse cenário que a gente está vivendo. Verdade. Mas eu fiz dentro do meu quarto mesmo, um espacinho aqui, com lã de rocha, um preparativo acústico, que teve o Júnior Nanete, que também é dublador, dono de estúdio, diretor também. Ele me ajudou com algumas dicas e tudo. E minha digníssima mulher, que está aí na live também, beijo. Ela me ajudou bastante aqui com a mão de obra e a gente conseguiu. Graças a Deus deu tudo certo. Aí montei um espacinho aqui. É pequeno, mas honesto. Como que Atende, funciona? Ah, atende os requisitos. Era só isso. então, deixa eu te perguntar, como que funciona para atender esses pré-requisitos? Por exemplo, além disso, uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vamos supor que eu seja o cliente, né, e você está dublando um personagem. Essas pessoas ficam todas interligadas, digamos assim, no mesmo programa, no mesmo aplicativo para acompanhar em tempo real a dublagem? Como que é? Como que funciona hoje? Então, dependendo da produção, sim, o cliente acompanha. Dependendo da produção, não são todas, algumas em específico. Ele entra, hoje em dia é em link, né? A gente trabalha em link em tempo real. E às vezes o cliente está no link para acompanhar alguma coisa ou outra, para dar alguma tipo informação muito importante, porque às vezes, como o próprio nome já diz, né, versão brasileira, a gente tem que adaptar a obra para a nossa versão brasileira. Só que existem coisas que não podem ser adaptadas. Tem que manter fiel ao original, que é para ser fiel com o público também, né? E para não comprometer a obra. Já está feito, igual você falou, tipo, o trabalho de ator, eles lá recebem com antecedência, estudam, eles ensaiam, eles tipo criam um personagem todo mundo junto. Aí fez a obra original linda. Aí chega para cá, pra gente dublar e a gente vai fazer de qualquer jeito? Não, a gente tem que fazer o mais próximo do original, tem que ser o mais fiel possível. Olha só, o Fael está pedindo para você mandar um beijo para a Natália, que ela é muito sua fã e, pelo visto, ele também é muito seu fã. Beijo, Natália, beijo, beijo, Fael, obrigado aí pelo carinho. São admiradores de diversas idades, né, o Daniel? Você consegue cativar públicos de diversas idades, né? Ah, isso é. Eu consigo ver isso pela reação do pessoal também. Porque às vezes eu posto alguma coisinha ou outra, não sou muito de postar, mas às vezes eu consigo um tempinho aí, posto, e eu vejo o pessoal reagindo. Tipo, existem desenhos, animes que eu dublo que atinge, tipo, várias faixas de idade, assim. E eu fico feliz com isso, o pessoal gosta mesmo. É muito legal, Legal. é igual eu falei, é a sensação de que tá dando certo, sabe? Tipo, Com caramba, o certeza, pessoal tá curtindo. Pô, legal, isso é combustível pra mim. eu imagino. Olha só, já estou cheio de perguntas aqui, mas vocês podem mandar mais perguntas, tá? Eu só vou ler algumas aqui. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube. Se você é fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar pelas operadoras NET e RCA, nós disponibilizamos na íntegra as entrevistas lá no canal no YouTube. Então, se inscreva em nosso canal, que em breve essa do Daniel também vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. Daniel, a Ana Paula Celta, ela pergunta se você é o dublador do Greg, do personagem Greg, Diário de um De um Banana 2. Banana. Isso, eu dublei ele no Diário de um Banana 2 e 3. O primeiro filme foi dublado no Rio de Janeiro, aí foi outro dublador que fez. Agora eu não vou lembrar quem que dublou. Mas aqui, quando veio para São Paulo, o filme 2 e 3 está com a minha voz. Quando você falou, né, São Paulo, existe ainda essa rixa, Daniel, entre os dubladores de São Paulo, Rio de Janeiro, que sempre teve, na verdade, os bastidores, a gente sabe que sempre teve, né? E sempre também nós tivemos aquela comparação do público, né? Por exemplo, o público consegue identificar muito facilmente as vozes, né? Não apenas por conta do sotaque, né, do dialeto, mas consegue
algumas pessoas acham o seguinte: um determinado personagem fica mais valorizado na voz de um ator do que do outro ator. Já aconteceu isso com você também? Cara, eu acho que rixa, assim, eu nunca tive com, com dubladores do Rio. Inclusive, quem dubla o Michelangelo no filme é o Whirley, e é um cara super gente boa. A gente já teve a oportunidade de se encontrar aqui antes de pandemia. E é um cara, tipo, é irmãozão mesmo. Quando a gente se encontra, a gente fica, tipo, a gente brinca isso, que a gente é irmão tartaruga. Ele fez a voz do Michelangelo no filme, fez um trabalho incrível. E eu dublei o Michelangelo aqui na animação. É tipo, isso são coisas que não cabe a gente decidir, o cliente que decide, entendeu? Às vezes, tipo, foi feito o teste, mas o cliente preferiu aquele ator, sei lá, naquele dia, ou então o match de voz combinou mais com ele. Boa. Então, tipo, eu, pelo menos pra mim, assim, eu não crio rixa, não. Mas, graças a, tipo, esse lance de remoto, trabalho remoto, conseguiu expandir um pouco mais, sim. Inclusive, tipo, eu dublei o filme Demon Slayer, que foi para um estúdio lá no Rio de Janeiro, e eu dublei daqui. Então, tipo, é super normal isso acontecer hoje em dia. Sim. Estão pedindo para você falar um pouco do Thomas. Ah, o Thomas o Trenzinho. Esse é um personagem que. Esse é um personagem que eu faço há muito tempo já, cara. Eu nem sei tipo, o número exato de anos assim que eu 13, dublo ele. Mas faz 13, muito não? tempo. Eu já meio que cresci junto com o personagem, igual o Manny do Modern Family. É um personagem que eu dublei começando criança e também tem a ver esse lance aí que você comentou agora no começo, que ele foi crescendo e foi mudando um pouco também o lance da interpretação. E eu dei sorte de crescer junto com um ator, que é o Rico Rodrigues, que interpreta o Manny. E ainda bem, não precisou, tipo, ter o lance de troca de voz, né? Porque geralmente meninos ainda, eles passam pelo aquele lance de mudança de voz, né? Aí nessa transição, às vezes a gente acaba perdendo um personagem ou outro. Porque não tem como, né? E tentar ir contra a natureza não dá certo. O Backyardigans foi isso que aconteceu. Eu dublei o Austin em todas as temporadas. Acho que na penúltima ou foi na última eu não conseguia mais por conta da voz. Aí, como é um E foi seu desenho, primeiro. foi um dos primeiros personagens grandes, assim. Tipo, posso dizer assim, porque foi o que meio que abriu tudo, assim, a carreira, as portas. Porque logo depois dele veio o Charlie Lola. Simultaneamente eu gravava os dois, né? Tipo, gravava Backyardigans e Charlie Lola mais ou menos na mesma época. E aí foi evoluindo com o tempo. Pessoal, tô vendo que vocês estão mandando diversas perguntas, mas manda na caixinha que fica mais fácil da gente acompanhar, tá bom? Essas perguntas que eu estou lendo aqui, eu consigo filtrar da caixinha. Algumas perguntas são bem parecidas, mas aí eu tento mencionar o nome de quem está fazendo as perguntas aqui, ó. Estão pedindo para você reproduzir, se você lembra pelo menos o texto do Thomas e inclusive aqui do Michelangelo, de Tartarugas Ninja. Sim, consigo, eu lembro. Ah, o Thomas, geralmente a apresentação dele era sempre a mesma, que ele falava: Olá, amigos, bem-vindos à Ilha de Sodor. Hoje, Sir Tupperhead me deu uma missão para ir à fazenda do fazendeiro McCoy. Era mais ou menos assim a voz dele. E o Michelangelo é meio roquinho, né? Tipo, e ele era um personagem engraçado, então era sempre projetado. A voz dele era meio que gritado sempre. Era, Buia Caixa, eu vou acabar com vocês! Léo, me ajuda aqui! Ei, mestre Splinter, eu adoro pizza de pepperoni. Ele fala mais ou menos assim. E o que que o Michelangelo, você tem alguma coisa semelhante com o Michelangelo, ou Daniel? Porque assim, digamos que dos Tartarugas Ninja, eu acho que ele era o mais carismático, né? Porque ele era muito Sim, brincalhão, sim. esportista, gostava de esporte, né? Que ele era skatista. Skate, isso, exatamente. Você tem alguma coisa a ver com o personagem? Ah, eu acredito que sim, cara. Eu gosto muito de conversar. Eu sou muito expressivo também. Tem um primo meu que vive falando isso. Cara, você é muito expressivo. E eu falo, tá bom, ok. Então, já que eu sou expressivo, vou acreditar que eu sou. Mas uma coisa interessante que tem com o Michelangelo é que quando eu nem imaginava que eu fosse dublar ele, tinha um jogo, agora eu não lembro se era do Mega Drive, não, ou era Nintendo 64, acho que não lembro agora. Eu lembro que eu jogava com os meus primos e toda vez que era Tartarugas Ninja e toda vez que eu ia jogar eu escolhia o Michelangelo. Ah, porque eu gostava assim, ele tinha um skate e tal. E eu depois de um tempo aconteceu de eu passar no teste e começar a dublar o Michelangelo. Aí meu primo que me lembrou disso, ele falou: "Caramba, quando a gente ia jogar, você sempre escolhia ele e tal, que da hora".
E é isso, cara. Acho que conta um pouquinho isso, sim. Às vezes a gente se identifica um pouco com os personagens e acaba até ajudando na hora de dublar, né? Quando você fala que você é a voz do Michelangelo, as pessoas acreditam? Porque, assim, é um dos personagens, digamos, memoráveis, né? Todo mundo sabe, fez parte da infância e faz parte Sim. até hoje de Não, muita gente. o pessoal acredita, pede pra fazer. Inclusive, eu vou às vezes em confraternização, assim, churrasco de amigos, familiares, aí tem um tio ou algum primo distante que chega, ah, faz aí, só um pouquinho, vai, não sei o quê. Aí fala, ah, tá bom, vai, vamos lá. Aí eu faço. Mas é muito legal isso, cara, que entra na parte do reconhecimento. Às vezes o pessoal esquece que é nosso trabalho. Isso acontece muito. Porque, querendo Aham. ou não, é uma profissão. Mas, tipo, tem um lance do bom senso, né? Aí você vê, tipo, pô, a pessoa realmente ela acompanha, é fã, gosta. Vou dar uma atenção aqui. Olha só, você já parou para pensar quantos trabalhos você já dublou? Porque, assim, você é tão fã do que você faz que você, quando você gosta, você registra como uma tatuagem, né? Você já parou para Sim! daqui a 10 anos como vai ficar o seu currículo, como você vai ficar? Então, a minha vontade era tatuar todos. Porque são todos importantes pra mim. Às vezes até, tipo, sei lá, um personagem pequenininho, que nem eu fiz um personagem em Dragon Ball, que é o Kiabe, que ele é um Saiyajin do universo 6. Ele não aparece tanto, mas ele é um Saiyajin. Poxa, eu gostei demais de ter dublado ele. Então eu queria ter, tipo, feito uma tatu dele ainda, mas tá nos planos aí, vamos ver. Eu tenho que fazer umas tatuagens menores, né? Tipo, pra poder ter espaço. Pois Mas é, fica a dica. mas, tipo, eu gosto sim, cara. Tem trabalhos assim que são bem marcantes pra mim e também junto com esses trabalhos eu cresço ao mesmo tempo. Aquilo me traz algum conhecimento, uma evolução profissional. Aí por isso que eu registro dessa forma. É como se fosse a minha estante. Eu guardo lá o troféuzinho. É Subverso isso. pergunta se você já tatuou Michelangelo. O Michelangelo não, também é um que poderia ser tatuado ou algo referente a ele, né? Mas as únicas tatuagens que eu fiz de trabalho mesmo foi o cartaz do filme do Piratas do Caribe, que para mim foi um marco na minha carreira também. Foi incrível a direção do Fábio Azevedo, que é um cara, não tenho nem palavras, né? Me ajudou demais, me ajudou, tipo, tanto dentro do estúdio lá, na hora de trabalhar, como fora também, me dando algumas dicas, tipo, suporte. Então, cara incrível aí, devo muito a ele também. Então, esse foi um trabalho que marcou na minha carreira. Então, por isso que eu considerei muito importante. Por mais que tem muita gente que não gosta, né? Piratas do Caribe, ficção, essas paradas. Mas para mim foi importante não só pelo fato de ser um filme legal, que eu gosto da franquia, mas por, tipo, ter uma passagem importante na minha carreira. Eu acredito que eu amadureci muito depois dali. Você já dublou filmes, animes, séries. Existe alguma diferença e você tem alguma preferência para uma dessas vertentes da arte? Ah, existe diferença. Série, com o tempo, você acaba se acostumando com o personagem, né? Porque você vai. Pessoal, acho que Você. tivemos um pequeno delay na internet do Daniel, tá? Não saio daí, mas eu quero te fazer um convite. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, depois da entrevista, dá uma passadinha lá, tá? Se inscreva. Diariamente nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar na TV lá no Na Lente. Pronto, Voltou? restabelecemos a internet. Voltou, voltou? Boa. Voltou. Então, onde que eu tava? Ah, Você- era, era sobre o lance se existe uma preferência, né, da da sua preferência parte. da série, exato. A série, como eu tava dizendo, ela é um pouco, não vou dizer fácil, porque nenhum trabalho é fácil, cara, porque a gente tem que se dedicar demais e requer muita atenção e dedicação também. Mas você acaba se acostumando com o personagem. Você tá vivendo aquilo sempre. Por exemplo, 5 episódios por semana você tá dublando. Ou então, às vezes, até 10. Então, você meio que, quando você entra para gravar, você já conhece o personagem. Já tem mais ou menos noção de como que é a interpretação, de como que vai ser, mais ou menos, aquela gravação. Filme, geralmente, dependendo do filme, é difícil, cara. Inclusive, se for para cinema, né? Para cinema, tipo, requer muita atenção. Filmes para cinema.
Inclusive, quando marcam horário com a gente, é até um pouco mais, assim, folgado o horário, não é tão apertado, porque requer bastante atenção, adaptação, para ficar certinho. Como vai aparecendo uma tela grande, né? A boca fica gigante na tela. Então é um trabalho que requer mais atenção. Anime é legal, eu gosto de dublar anime pra caramba. Anime eu me divirto mesmo, porque você pode pirar. Você pode ficar sem medo de ficar caricato. Então você pode gritar, pode mudar a voz, pode fazer voz fininha, brincar mesmo assim com a voz. Então anime eu acho bem legal. Tem o lance de ser o áudio em japonês, né? Complica um pouquinho, né? Sim. Mil maravilhas. Mas é legal pelo fato de, tipo, desenho, animação, não só anime, né? Desenho, tipo, você pode se divertir um pouquinho, assim. Com um filme, às vezes live action, ator mesmo, aí você tem que trabalhar mais o lado da interpretação, não, tipo, não fugir do tom que tá no original, porque às vezes o cara tá sussurrando, assim, falando baixinho, e você tá lá falando alto, não vai fazer sentido nenhum. No desenho, dependendo da cena, você consegue tipo, fazer uma adaptação legal com isso. Você consegue se diverte gravando. Eu, pelo menos, prefiro, assim. Pegando o gancho no que você falou com relação à voz, a Cabianco te pergunta como que surgem as vozes para os seus personagens. Ah, sim, isso é legal. É, Então, existe o lance da recomendação do cliente, né? Muitas vezes a gente vai pelo original. Então, a gente tenta alcançar aquele timbre que já está ali, que é o timbre original. Quando é desenho, às vezes não precisa ser fielmente o mesmo timbre, mas tem que ser algo Uhum. tipo, que não fuja daquele aspecto, né? Às vezes é um personagem grandão e ele tem um vozeirão, uau, não sei o quê. Só que às vezes no original a, a piada é ele ser grandão e ter a vozinha fininha. Então a gente não pode fugir disso, não pode ir só pela aparência do personagem. Então por isso que a gente segue bastante o original mesmo. Mas geralmente o diretor escala tipo, já pensando naquilo, sabe? Tipo, esse aqui vai combinar com tal dublador, vou chamar ele. Esse aqui atende tal personagem, então eu vou chamar esse dublador aqui. Entendeu? Tipo, eu acredito que a chave principal é o match de voz mesmo. É você chegar o mais próximo do original. Entendi. Ó, o Davizinho 50, eu vou pegar o Davizinho 50, que foi o último que pediu, mas diversas pessoas lá para frente já passaram por aqui e pediram para a gente convidar o Tanjiro aqui na nossa conversa. Aí eu vou Sim, deixar o Daniel um pouco de lado e nós vamos trazer o personagem, Daniel. Vamos relembrar para o pessoal de casa sim, sim. como que é Personagem muito esse teu legal, trabalho marcante inclusive também. é marcante, inclusive virou tatuagem também. É, o Você pode Tanjiro, mostrar, ele... Daniel? Eu acho que dá pra ver. Calma aí. É na perna aqui, ó. Eu vou ver se dá pra Caramba! ver. É que a iluminação não tá ajudando muito, né? Mas ele tá aqui na Não, dá perna para já. ver. Tá ótimo. Então, o Tanjiro, ele é um guerreiro, né? O cara, um herói incrível. Não tenho nem palavras pra descrever ele. Acho que nem daria tempo de descrever ele numa live só. Mas ele fala mais ou menos assim: vamos colocar uma respiração da água, que geralmente é os ataques dele. Concentração total! Respiração da água! 10ª forma! Sensei Ruten! É mais ou menos Caramba, assim. é difícil, né? Sustentar a voz assim Sim, durante um um período tempo. mesmo de. Às vezes, tipo, 3 horas de gravação de Tanjiro. Eu saía acabado, derretendo, dentro do estúdio, suado. Caramba. E o Cássio dando risada. Mas a gente se divertia. Mas é muito legal, cara. Exige técnica também, né? Eu, inclusive, tô um pouco rouco, porque semana passada, graças a Deus, foi uma semana abençoada. Trabalhei bastante. E tem esse lance, né? A gente tem que tomar cuidado para não se machucar, né? Ficar É. rouco, ou então, às vezes, adquirir um calo nas cordas vocais aí é um prejuízo. Mas o Qual Tanjiro, personagem? o Desculpa, Tanjiro, pode concluir. não, imagina. O Tanjiro é mais ou menos a linha do Michelangelo, só que sem a ronquidão. Eu comecei a perceber isso. O Michelangelo, às vezes, tem uma explosão parecida, não igual, porque, tipo, o Tanjiro, ele é visceral mesmo. Exige bastante de mim. Mas ele não é tão rouco quanto o Michelangelo. Ele é mais tranquilo. Até porque ele é um herói doce, né? Tipo, coração, família. Mas é que nem eu falei, se for ficar falando dele, ixi, o tempo vai longe.
Gosto bastante desse E, personagem. e qual personagem te deu mais trabalho, assim, foi mais difícil de você dublar? Mais difícil? Caramba, essa é uma boa pergunta. Já teve bastante, mas o que me veio na cabeça, assim, de primeira, quando você falou, é o que eu vou falar, que foi o August, o nome do personagem, de um filme chamado Hip Hop Beats, que tá na Netflix. Que ele é um personagem que ele... Logo no começo do filme, vou dar um spoilerzinho, logo no começo do filme ele perde a irmã dele, com um jeito muito inusitado. Aí eu não vou entrar em detalhes, para depois vocês assistirem, se vocês quiserem. O nome dele é August, ele é um menino que ele produz beat de música. É um filme que tá na Netflix. E por conta desse episódio aí que ele teve com a irmã dele, ele desenvolve síndrome do pânico. Então é um personagem bem difícil, porque de repente ele tinha algum ataque ou outro. Então ele não socializa com ninguém, ele só fica trancado dentro de casa. Mas é um personagem que fala bastante e que exige bastante, tipo, trabalho no lado de interpretação e atenção também. Porque para você passar aquela a realidade ali é muito difícil, cara. E esse foi um personagem bem difícil. Foi com a direção do Marco Aurélio, mas deu tudo certo. Ficou um trabalho, eu assim, gostei bastante. Eu acompanhei depois e gostei bastante do resultado. Claro, às vezes tem autocrítica, né? A gente podia ter feito alguma coisinha ou outra Sim. diferente, um pouquinho para melhor, mas o resultado ficou bem bacana e foi um personagem bem difícil. Ó, estão te perguntando aqui, tem várias perguntas nesse mesmo contexto. Acho que Agora, agora, tem várias internet. É, voltou, desculpa aí. mesmo contexto, ô Daniel, qual a dica você dá para quem quer começar na dublagem? Vale ressaltar o seguinte: você é ator, para ser dublador, você tem que ter o registro de ator, né? E apesar de você Isso, ser uma DRT. muito jovem, você veio da periferia de São Paulo, né? É isso mesmo, Daniel? E hoje você é um dos atores Isso. mais conhecidos na área da dublagem, mais famoso na área da dublagem. Qual a dica você dá para essas pessoas que admiram o seu trabalho e querem também seguir, né, nessa mesma carreira tão brilhante quanto a sua? Primeiro de tudo, não desistir dos seus sonhos. Acho que a chave principal é essa. Não desiste. Vão falar que não vai dar certo. Às vezes você vai se desanimar, mas não desiste. Vai atrás, se é o que você quer mesmo. Com paixão, você vai. Não, tipo, não queira entrar achando que, nossa, eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico. Se você for pelo dinheiro, a chance de dar errado é muito grande. Eu tô sendo o mais honesto possível. Então, a chance de dar errado é muito grande. Então, tipo, se dedica, vai atrás. Se é o que você quer mesmo, vai, investe, estuda, esteja sempre tentando se renovar, sabe? Porque o trabalho de ator é isso, você não pode ficar estagnado. Tem que aprender cada dia, todo dia você tem que aprender alguma coisa, absorver. Igual eu falei, às vezes tem trabalhos que pra mim, tipo, são uma aula. A gente vai aprendendo com a vida mesmo ali. E às vezes a gente usa situações que a gente passou, que nem Stanislavski mesmo, que é o livro dele, A Construção do Personagem, que é um livro que acho que todo ator deveria ler. Inclusive o Fábio Azevedo, que voltando àquele assunto, ele que me presenteou com um livro e eu sou grato. Ele tem um capítulo lá que fala sobre a memória emotiva, que é uma técnica que os atores usam para poder usar uma interpretação, às vezes, para poder passar emoção, essas coisas. Então, tipo, o tempo inteiro você tem que estar aprendendo. Se dedica, igual você falou, tem que ter o DRT mesmo, não tem jeito, tem que ser ator. E fazer um curso de dublagem também é importante, para você entender como que funciona, né, atrás da estante, porque às vezes as pessoas não têm noção. Igual a gente estava falando no começo, a gente recebe o texto na hora, não tem esse lance, a gente não tem um contato antes com o personagem, com o texto, a gente vai saber o que a gente vai dublar na hora. Então, tipo, faz um curso de dublagem, que lá eles ensinam isso, vão ensinar você a se comportar, vão ver como, você vai ver como que funciona mais ou menos o mercado, entende? As técnicas, então é muito importante isso. Se você pretende entrar especificamente na área da dublagem, faz um curso de dublagem. Inclusive eu fiz quando era criança, faz muito tempo. Mas sempre, às vezes, tipo, quando eu trabalhava sem esse lance de pandemia, que era tudo presencial, às vezes eu tinha tempo de uma escala para outra, eu ficava no estúdio. Eu pedia para ficar no estúdio vendo os outros colegas dublando. Porque são técnicas diferentes, às vezes você aprende alguma coisa também.
Então, às vezes eu tinha tempo, eu falava, vou ficar aqui, hoje eu vou ver, sei lá, hoje eu vou ver o Fábio Lucindo dublar. Cara, você é louco, é uma aula, entende? Você vai aprendendo na prática também. Então é aquilo, tem que se dedicar, tem que amar o que você faz, querendo, pode ser meio clichê, né? Mas querendo ou não, faz parte daquilo. Não adianta você fazer uma coisa que você não quer fazer, só por, nossa, vou ser dublador, vou ganhar dinheiro, vou ser famoso. Não, vai com outro pensamento. Tenta fazer as coisas direito, assim, não querer entrar pela porta dos fundos, sabe? Vai ali. Que, tipo, se você tiver dedicação, se você amar o que você faz, vai dar certo. E tudo tem seu tempo Então, certo, né? eu vou pegar o gancho na pergunta da Marjorie. Ela pergunta quanto custa um curso de dublagem. Eu vou reformular a pergunta dela. Além do custo, ô Daniel, qual a duração desse curso de dublagem? E para fazer o curso de dublagem, eu já tenho que ter o DRT de ator? Então, para fazer o curso de dublagem, você não precisa ter o DRT necessariamente. Você pode fazer o curso também. Porque crianças dublam, adolescentes, então dublam assim o DRT, né? Tiram o DRT, tem o DRT Mirim também, mas o que exige é o DRT profissionalizante mesmo, de ator, de 18 anos para cima. Então quem tem menos de 18 anos pode fazer um curso de dublagem e tentar entrar no mercado. Não precisa necessariamente ter o DRT ali. Aí, junto com esse curso de dublagem, faz um curso de teatro, já vai se preparando, tira o seu DRT para você entrar no mercado. Agora, em questão de preço, valor, eu tô desatualizado. Eu tô desatualizado mesmo, então eu não posso chegar num valor e falar, porque eu não sei, eu não vou ter embasamento para isso. Mas existem cursos hoje, tipo, se você procurar na internet. Inclusive, tem um curso que o Wendel, ele tá dando um curso aí, Segredos da Dublagem. Ele fala mais isso no Instagram dele, né? Então pode ser um caminho ali já. E existem outros estúdios também que dão cursos. É só entrar em contato, né? Que eu, que nem falei, tô desatualizado hoje em dia dos preços e não sei mesmo. Eu vou dar uma dica também. Ó, lá no canal no YouTube tem uma entrevista, tá, com o Ettore, ele que dublou diversos personagens, inclusive o Batman no cinema. Ele fala sobre esse curso e, inclusive, ele dá um link, né, ele dá um link para as pessoas se inscreverem no curso que ele mesmo montou. Eu só não sei agora também a duração e nem o valor desse curso, mas vale a pena, tá? Porque é um excelente professor, um excelente ator também. Está lá no canal, no YouTube, no programa Ralente. Se eu não me engano, até no Senac tem. O meu tio que estava na live aí, não sei se ele tá ainda, ele tava às vezes participando de cursos assim, dando alguma aula ou outra. Acho que no Senac tem alguma coisa sobre dublagem. É que tem que Então, pesquisar, eu tô desatualizado nesse assunto. ó, eu vou fazer uma surpresa aqui. Eu tenho várias perguntas para te fazer, Daniel, mas por conta do tempo, né, eu não vou poder ler todas as perguntas e alguns convites aqui de pessoas querendo participar também da live. De vez em quando a gente abre uma exceção, chama alguém. Enquanto eu vou atender esse último pedido aqui, eu quero que você responda a pergunta do Brian Linhares. Ele pede para você falar um pouco da sua vida, da sua história de vida profissional. Quem é você? Eu acho que basicamente aquilo que você já falou no início, né? Sim, Mas vamos acrescentar apenas a sua carreira também como cantor? então, a parte da música, quando eu cantei, foi na época de criança mesmo. Hoje em dia é muito difícil eu participar de alguma produção que envolva música, né? Por conta da mudança de voz. Eu não continuei com aulas de canto nem nada, então eu acabei perdendo um pouco a prática. Mas na época de criança mesmo, dos Backyardigans, todas as músicas do desenho, a gente que cantava mesmo. E hoje em dia eu só canto, tipo, no chuveiro, um churrasquinho, um violão. É isso. Profissionalmente mesmo, a parte de canto eu tô meio fraco, preciso dar uma atenção nisso. Pediu para você lembrar, então, uma dessas músicas que você cantava. Ah, eu lembro uma que era Tarzan sou, Tarzan que anda de cipó. Que era um episódio que eles faziam uma referência, tipo, ao Tarzan mesmo. Que o Backyardigans sempre teve isso. Cada episódio abordava um tema, uma referência. Às vezes, tipo, tinha referência a Sherlock Holmes. Tinha umas coisas assim. É um desenho bem bonitinho, né? Bem completo, assim. Por isso que a criançada gosta.
Gente, ó, eu conversei com o ator Daniel Figueira, ele que relembrou diversos personagens da sua carreira, são quase 18 anos de trabalho, então ele tem muita estrada a ir percorrida e muita estrada, se Deus quiser, para frente. Eu quero te convidar a acompanhar o nosso trabalho, né? Se você está fora desses eixos, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador, a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Eu quero mais uma vez aqui agradecer, tá, Daniel, a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Ô, cara, eu que agradeço pelo espaço, agradeço por estar trazendo visibilidade para nossa profissão, né? Eu fico muito feliz com isso, com esse reconhecimento todo. Agradeço pelo carinho, pelo suporte aí, valeu mesmo. E quem sabe é uma próxima parte 2 aí, vamos ver se a gente consegue fazer Se mais, Deus quiser. tirar a dúvida do pessoal aí. E agradeço Rapaz, mesmo, valeu. Passou tão rápido o tempo, cara. Eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas passou muito rápido. então, eu até extrapolei o tempo com você, eu tinha combinado mais ou menos 30 minutos, eu extrapolei 16 minutos do que eu havia combinado com você, mas, Imagina, tipo, mas dá isso para continuar um é pouquinho até, mas é que eu não sei como que você tá de tempo aí. Mas passou rápido, não, para passou. mim tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Eu Então. só estou preocupado porque eu combinei um horário com você e estou passando desse tempo. Mas as perguntas aqui, muita gente está mandando pergunta para você. Ó, estão perguntando quando você é iniciante, é difícil pegar um personagem ou precisa de uma indicação? É mercado de trabalho, né? Exatamente, é um mercado de trabalho. Inclusive, tipo, quando eu comecei, até eu pegar um personagem grande demorou um pouquinho. É porque, tipo, eu falei que eu tava no lugar certo e na hora certa. Na época, precisava muito de voz de criança, porque não tinha criança no mercado, era difícil. Mas mesmo assim, com falta, a gente começava aos poucos, igual de todo trabalho. Não vão chegar numa final da Copa do Mundo, tirar você do banco e já mandar você jogar como titular. Não, você vai aprendendo aos poucos, vai entrando, vai fazendo personagem pequeno, pontas que a gente chama, né? Para você entender como que funciona. Aí vai aos pouquinhos, você vai conquistando seu espaço. Vai se destacando, o pessoal vai gostando do seu trabalho, aí você consegue um personagem. Duda Reis te pergunta quais são as suas inspirações na dublagem. Minhas inspirações, ah, são muitas, né? Tipo, eu não quero citar nomes porque eu vou esquecer de alguém e vai ficar chato. Aí Mas, é então, mas são muitas. Existem, tipo, muita gente boa no mercado e muita gente legal, assim, também, que eu uso como referência. Eu citei alguns nomes aí, então eu já não vou me aprofundar e para não esquecer de outros nomes e ficar chato. Mas alguns nomes que eu falei são nomes que, tipo, eu tiro como uma referência, né? São pessoas que estão no mercado há muito tempo também, né? E têm personagens importantes na carreira e servem de exemplo. bacana. Eu só vou fazer a última pergunta aqui, tá, gente? Porque realmente. Choupina pergunta se você dublou o Batman, né? Eu acho que não, né? Eu dublei o Bruce na série Gotham. Eu substituí o Vini Takahashi, que fazia ele acho que até a quarta temporada ele fez. Aí da quinta temporada em diante, a voz do Bruce tem a minha voz. Foi tipo um trabalho bem legal também. Que eu jamais pensei que eu fosse dublar o Bruce. Mas na série Gotham ele tá novo, conta a história um pouco antes dele se tornar o Batman, de fato. Inclusive, é, acho que poucas vezes ele estava caracterizado como Batman na série. Lucas Martifi pergunta se você gostaria de dublar mais jogos. Jogos, eu gostaria mesmo. Eu dublei o Michelangelo num jogo, no Injustice 2, e dublei, acho que foi The Last of Us, que eu fiz um personagem chamado Jordan, que foi uma participação bem pequena também, mas fiquei muito feliz, porque é um trabalho diferente. Outras técnicas, porque não tem imagem, né, para sincar, mas exige bastante atenção também, porque como não tem imagem, torna um pouco mais difícil, né? Que aí a gente tem que ficar muito atento com a interpretação. Porque às vezes a imagem ajuda, uma expressão, ajuda você a ver ali se é uma pergunta, se ele está com estranhamento ou com raiva. Então, às vezes a imagem ajuda na hora de interpretar. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. E no game, muitas vezes não tem imagem. A gente se baseia pela wave, pelo desenho do áudio. Então, como não tem a imagem, a gente tem que ficar muito atento para poder pegar a entonação e a interpretação certa. Assim como alguns atores da TV,
a gente pode acompanhar, a gente sabe que também, né, foram para a área da dublagem. Você tem alguma pretensão de ir para a televisão também, ô Daniel? É possível a gente futuramente te ver em alguma produção televisiva? Olha, eu já tive muita vontade, inclusive, tipo, fiz alguns castings, assim, pequenos, mas não aconteceu de não passar na época. Mas hoje em dia eu tô mais focado na dublagem mesmo. Eu acredito que eu tenho que aproveitar esse momento, que graças a Deus tô tendo trabalho, e eu tô focado mais na área da dublagem mesmo. Se por um acaso acontecer de rolar um convite, alguma coisa que não comprometa muito o meu tempo, que tipo, eu não quero deixar de dublar, sabe? Eu não quero deixar de dublar. Então tem que ser alguma coisa, sei lá, uma participaçãozinha pequena mesmo, não quero um protagonista, um coadjuvante. Uma participação pequena só pra mim ter essa experiência. Então acredito que se eu fosse convidado eu iria sim. Mas, tipo, mais pelo fato de aprender, de ter uma nova experiência, uma coisa, uma vivência nova, né, na carreira. Mas acho bem legal, acho um trabalho, tipo, bacana. Não tenho experiência com isso ainda. Mas acredito que se me convidassem eu iria. Mas igual eu Bacana. falei, sem comprometer muito tempo para não deixar de dublar, né? Que é onde tudo começou. Eu acredito que eu acertei o caminho, é aquilo que eu gosto de fazer, né? É, Então, você Você falou tudo agora, você acertou o caminho. Você, na área da dublagem, você já fez de tudo um pouco, sendo, né, um ator tão jovem. Inclusive, vamos dizer assim, o Peter Pan é um clássico, né? Então, assim, você também deu a voz, deu a vida ao Peter Pan. Então, você já sim, brincou demais na arte, né, da dublagem. Fala um pouquinho desse sim. personagem. Esse personagem é muito curioso, né? Porque eu fiz ele numa série chamada Once Upon a Time, que ela distorce um pouco as histórias. Então, o Peter Pan, nessa história em específico, ele é vilão. Ele não é o Peter Pan que a gente conhece. E foi muito legal dublar ele. Foi muito legal, assim. Tipo, quando eu descobri que eu ia dublar o Peter Pan, eu fiquei muito feliz também, muito feliz. Exige bastante atenção, né? Dedicação, porque, querendo ou não, é um personagem icônico, né? Sim. Mas foi um trabalho bem legal, porque, é igual eu falei, fugia do óbvio. Não era o Peter Pan bonzinho, era o Peter Pan mal. Ele sequestrava crianças, raptava crianças para ficar no mundo dele ali. Então, era, tipo, exigia um outro tipo de interpretação também. Então, igual você falou, a gente consegue brincar um pouco, consegue fugir um pouco da zona de conforto. Foi bem legal fazer. Para esse personagem, você fez teste? Fiz teste, fiz teste. Você lembra mais ou menos do como foi seu teste? Olha, quando eu fui. Porque assim, igual ao trabalho, o teste, às vezes a gente não sabe do que se trata. Então a gente entra no estúdio e fala, ó, seu teste é, tipo, tal personagem, então, tipo, seu teste é pro Peter Pan, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Peter Pan? É, então, mas ele não é. Porque às vezes o teste é um lance muito rápido, né? A gente consegue fazer um encaixe dentro dos horários e faz o teste rapidinho. Então, tipo, tava com pressa nesse dia. Aí, ele é o Peter Pan, mas ele, nessa história ele é, tipo, distorcida, ele é do mal e tal, então não é o Peter Pan que a gente conhece. Então pode ficar à vontade aí, tenta fazer igual ao original e vamos que vamos. Foi mais ou menos assim. Então quando eu fiz, eu até pensei, nossa, acho que não sei se eu vou conseguir passar nesse teste não. Mas aí deu tudo certo. Me E qual escolheram. foi a voz que você deu para o personagem? A voz na época era a minha voz mesmo. Era a Ah, minha própria voz, assim, tipo, eu não fugia muito do meu timbre. Às vezes, em situações que ele gritava, ou que ele tava, tipo, sendo irônico, sendo maléfico, mudava um pouco, eu puxava mais para pro grave, né, na época. Hoje em dia, acho que é a minha voz todinha, né, tipo, não tem muita diferença. Igual o que eu fiz no Netflix, como Vender Drogas Online, que eu fiz o Moritz, que é o protagonista da série, é a minha voz todinha. Eu, tipo, não precisei mudar tanto. Porque é um menino jovem e acho que ficou natural, sabe? Não tem, tipo, não precisei jogar pro agudo, não precisei pesar também minha voz. Então, quando é trabalho assim, é até confortável de fazer. Daniel, agora realmente assim, eu não vou extrapolar seu tempo. Te peço desculpa aí mais uma vez e mais Imagina, uma cara, vez foi muito legal. Foi muito legal esse disponibilidade. bate-papo. Muito obrigado mesmo. E assim que você tiver uma novidade, vem compartilhar com a gente. Ó, o público te adora. Eu tenho aqui diversas perguntas para fazer. Na medida do possível, gente, manda as perguntas no direct, né, do Daniel.
À medida do possível também, ele sempre interage nas redes sociais, podem responder. Mas saindo daqui, eu já vou lá para o YouTube, aguardo todos vocês lá. Tem uma entrevista muito bacana que nós disponibilizamos ontem na íntegra lá no YouTube de um ator, porque ator tem disso também, tá, gente? Ele precisou de ficar literalmente pelado na Avenida Paulista para fazer um trabalho. Passa lá, vocês vão descobrir quem é esse ator e vão descobrir também curiosidades de diversas cenas em que ele fez na TV. Vale a pena mesmo. Daniel, sucesso, meu amigo. Valeu, cara. Parabéns Muito aí pelo seu obrigado. trabalho. Valeu pela oportunidade, pelo papo. Valeu mesmo o pessoal que estava aí, acompanhou, fez perguntas. Obrigado mesmo, gente. Valeu, um abraço, gente. Falou, tchau, Sucesso para tchau. vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.